Bom dia, meus irmãos. Estamos começando agora, sempre com aqueles 10 minutinhos de tolerância. Eu queria pedir que os irmãos tomassem seus lugares para nós começarmos nossa segunda aula, que é a segunda metade da primeira lição, em autoconfrontação, ok? Então, pegue o seu pequeno manual aí, se posicione e vamos começar orando para seguirmos em frente com o nosso estudo nessa manhã. Ok? Oremos. Santo e querido Deus, nós agradecemos por esta manhã de domingo, onde a Tua graça e a Tua misericórdia se renova sobre nossas vidas. Abençoa, Pai, nosso tempo de estudo nesta manhã, que possa ser proveitoso, de crescimento para nós, de edificação, e que Teu Espírito, ó Deus, use a Tua palavra para falar profundamente, pessoalmente a cada um de nós. Obrigado, ó Deus, novamente pelos irmãos que têm se dedicado a produzir materiais como este em particular, pela dedicação a Deus e que o Senhor recompense a cada um pelo seu trabalho. Abençoa-nos, ó Deus, oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos começar fazendo aqui uma introdução menor do que vimos semana passada na nossa primeira aula, ok? Onde nós começamos perguntando por que autoconfrontação. O propósito do manual de autoconfrontação é ensiná-lo a examinar a si mesmo biblicamente para que possa viver de modo agradável ao Senhor e ajudar outros a fazerem o mesmo. Então veja bem, meus irmãos, não sei se você já percebeu, de vez em quando passa, hoje com as redes sociais, passam assim uns posts que a pessoa coloca, que ela tirou da onde? Da sua cachola, ou de algum livro que ela leu. O grande problema é que esses conselhos partem da experiência humana. E a experiência humana, muitas vezes, ela não é apenas um tamanho e veste todos, né? O que serviu para um não serve necessariamente para o outro. E pior ainda, às vezes não serve para ninguém. A pessoa acredita que serviu para ela e passa adiante aquela pérola de sabedoria. Em contraste, no nosso curso, o objetivo é que você confronte a si mesmo. A ênfase está naquele advérbio, biblicamente. Por quê? Porque, diferentemente de outras fontes de conhecimento, a palavra de Deus, como o salmista diz no Salmo 119, permanece no céu eternamente, ou seja, ela é imutável. E ela pode, obviamente, ter diferenças culturais, mas os princípios bíblicos, os princípios espirituais, valiam para Adão, valiam para Abraão, valiam para Pedro, vale para mim. Não muda. É a mesma coisa. A aplicação é que aqui e acolá vai variar. Ok? A autoconfrontação vai de encontro com a onda de autossatisfação e autoexaltação que vem assolando e adoecendo a igreja moderna. Que onda é esta? A onda onde aquilo que se ouve busca principalmente agradar aos seus ouvintes. Destacamos semana passada que em determinadas igrejas, eu gostaria de ser apenas uma suspeita ou uma preocupação futura, mas eu já estou falando no pretérito. Algumas igrejas literalmente já compilaram palavras que não devem aparecer na pregação no culto público, porque ofende. Porque as pessoas se sentem julgadas quando vão na igreja e ouvem sobre pecado, inferno, condenação, ira. Ira não pode, só se for o show da banda de rock, aí pode. Então, entendeu? É complicado, né? Você começar a ser tão politicamente correto que você se torna biblicamente incorreto. Boa frase, a propósito. 2 Timóteo 3, 1 e 2. Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens
serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Os últimos tempos, irmãos, já começaram nos dias de Paulo e nós só estamos vivendo o agravamento daquilo que está acontecendo, certo? A coisa não está indo, a humanidade não está melhorando, só tecnologicamente, cientificamente, mas como ser humano em absoluto, muito menos espiritualmente. Muito bem, nós vimos também na semana passada, antes de introdução do porquê autoconfrontação, é o seguinte: a autoconfrontação está no coração do Evangelho. O que essa frase quer dizer, meus irmãos? Ora, o Evangelho é para justos? Não. O Evangelho é para pecadores. Jesus não disse: eu não vim chamar justos ao arrependimento, vim chamar os pecadores. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Agora, veja bem, ninguém é justo e ninguém é são. Jesus estava se referindo naquele contexto, especialmente aos religiosos, e inclusive ele diz: ó, se vocês entendessem que vocês estão em trevas, vocês veriam a luz. Mas como vocês dizem que estão na luz, estão nas trevas. Você se perde aí no raciocínio de Jesus ou não? É a falta de reconhecimento do nosso erro, irmãos, pecado, trevas, injustiça, nos impede de receber a graça de Deus. Então, olha só essa frase: a autoconfrontação está no coração do Evangelho. Se eu vou à presença de Deus e eu quero perdão, é porque eu estou reconhecendo o meu pecado. E eu reconheci o meu pecado porque em algum momento, eu não preciso necessariamente ter dito assim: eu vou praticar o manual de autoconfrontação. Não. Alguma coisa apontou para o erro da minha vida e eu vou à presença de Deus dizendo: Senhor, me perdoa. Me ajuda a mudar nesta área da minha vida. Por isso, irmãos, que a autoconfrontação e o Evangelho estão tão perto assim. Apenas a compreensão da minha pecaminosidade e da minha necessidade de redenção, de resgate, pode me manter questionando o meu pecado desde a minha conversão até a glorificação, toda a minha vida. Jeremias 17:9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então Jeremias já vaticinava, irmãos, da dureza do coração daquelas pessoas para quem ele pregava e da pecaminosidade daqueles corações. Você está entendendo, irmãos, porque uma igreja que domingo após domingo, semana após semana, fala dos 10 passos para salvar o seu casamento, 15 passos da sua vitória espiritual, 12 passos para sei lá o quê. Essa igreja vai sempre ficar lustrando a superfície, e não é uma superfície limpa. É uma superfície que ainda está tomada de sujeira, porque o principal não foi tratado. O coração do problema não foi tratado, porque o coração do problema é o homem, é o coração do homem que tem que ser tratado. Então, isso é muito importante, porque isso inclui, vou fazer aqui um parênteses rapidinho, não é o nosso assunto, a sua criação de filhos. Se você não percebe as artimanhas do seu filho fazendo o que ele acha que deve, e não necessariamente aquilo que ele acha que ele tem que fazer, você entendeu a diferença? Menino, senta. Aí ele senta. Mas lá dentro ele está falando assim: por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou de pé. O coração dele não foi alcançado. É por isso que o Trapp chama os livros dele Pastoreando o Coração da Criança. É por isso que Super Nanny não é programa para você aprender a educar filho. Ou qualquer que seja o nome que está nesse programa hoje em dia, não sei. Por quê? Aquilo é behaviorismo puro. Behaviorismo, irmãos, behavior é comportamento. Então, behaviorismo vem de você moldar, treinar, como é que a gente fala com o animal mesmo? Adestrar a criança. Você está adestrando a criança a fazer tudo certinho, mas o coração dela continua inalcançado. É claro que você vai inculcar a ela bons hábitos, mas ela precisa entender quando desobedecer, quando fizer manha, né? Determinada idade vai ser com a boa e velha palmada, não mata, não traumatiza, certo? Não revolta, certo? Um monte de adulto aqui apanhou, sério, tem cara que você... Muito, né, Edilene, né? Olha aí.
Como dizia minha avó, e saiu a gente, olha aí. Minha avó que falava, bati em todos, e saiu tudo gente, ser humano, não saiu nenhum bicho. Minha avó falava assim. Então, fechando os parênteses, irmão, você entendeu como que a coisa está toda ligada? É desde o berço mesmo. Caso contrário, não pode funcionar. Tito 3, 5 a 7. Para a gente acordar. Vamos ler juntos, irmãos? Bem forte. Amém? Estamos aí? Estão presentes? Esse pessoal aqui desse meio aqui está acordado? Vamos lá. Tito 3, 5 a 7. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Eu não sei se interessa aos irmãos, mas eu posso colocar. Nós temos um grupo no Facebook que é exclusivo para os membros da igreja, né? Posso colocar lá, porque lá um grupo é fácil você baixar. Eu acho que por e-mail isso aqui é meio complicado, porque os slides estão ficando cada vez mais pesados. Mas depois a gente vê isso aí. Qual é a fonte, irmãos, da autoconfrontação? Já dizemos, né? Rebelde contra Deus, a humanidade tem criado alternativas para melhorar a si mesmo sem Deus, ok? Sociologia, filosofia, psicologia, qualquer outra logia, às vezes até mesmo teologia, não a boa bíblica, né? Transformadora, mas aquela humanista e adaptada, porque as pessoas criam as coisas com a Bíblia como trampolim, aí metem uma teologia na frente e está tudo bem. E o pessoal engole, às vezes, muito abundantemente isso aí, quando às vezes não tem nem quase o cheiro de teologia, só tem o nome. A teologia da libertação, por exemplo, que é marxismo aplicado ao cristianismo. E a sua prima protestante ou evangélica, que é a teologia da missão integral. Tem também, tem de tudo. Então você põe teologia na frente, mas de teologia não tem nada. Então, porém, o único instrumento válido para a mudança de dentro para fora é a palavra de Deus. A Bíblia tem todas as respostas para os problemas não orgânicos do homem. Essa frase, meu irmão, você precisa decorar. A Bíblia tem todas as respostas para os problemas não orgânicos do homem. Significa que ela não resolve o problema de bico de papagaio, nem mesmo uma gripe. A não ser que você guarde seu remédio de gripe dentro da sua Bíblia, que ela vai ajudar no máximo a isso. Mas quando o problema não é físico, é um problema não orgânico, ela é a nossa fonte onde devemos buscar. Muito bem. Qual o objetivo, irmãos, do curso de autoconfrontação? Primeiro, ensiná-lo a lidar com circunstâncias e relacionamentos a partir de uma perspectiva bíblica, para experimentar vitória e contentamento em todas as tribulações, provações e problemas da vida. Ora, pelo tudo que foi dito até agora, meu irmão, você sabe muito bem que essa palavra vitória aqui não está sendo jogada na base da Damares, né? É só a vitória, a sua vitória, sei lá que é a vitória. Não, não é nada disso. Isso aqui é mesmo passando pelo vale, mesmo comendo o pão que Jeová amassou, certo? Porque quando você tem uma compreensão bíblica da soberania de Deus, quem amassa o teu pão é Jeová, é Deus. O diabo é só um instrumento que está lá nos detalhes. Você entende, irmão, que essa vitória muitas vezes vai ser a lá Jeremias. Jeremias foi vitorioso? Com absoluta certeza. E aquele ali comeu, meu amigo, pão duro ainda que Jeová amassou. Entendeu? Pode ser, meus irmãos, um caminho tortuoso e difícil, mas ainda assim é um caminho de vitória. 2. Prepará-lo para ajudar biblicamente outros com seus problemas. Aí é que está, meus irmãos. De vez em quando o pessoal vem, pastor, eu estou com aquele problema tal com o irmão fulano, e eu tentei resolver assim, não deu certo. Por quê? De novo, está assistindo muito Ana Maria Braga. Está assistindo, quando assistia muito programa de auditório da Oprah, e ficava pegando aqueles conselhinhos. Não é por aí. Volte para a palavra. Muitas vezes, irmãos, não resolvemos aqui porque cortamos, mesmo que pelo menos temporariamente, o elo aqui. Estamos trabalhando só no humano. E aí a coisa não vai, obviamente, acontecer. 3.
De vez em quando ele dá, não tem 3, de vez em quando ele dá uma travada aqui que me deixa só no suspense. Bom, agora rapidinho, irmãos. Isso aqui vale até um print para você levar para casa. Como eu devo preparar para cada aula? Primeiro, separe tempo. Tempo. Não se trata de um curso rápido. Sábado à noite você não vai conseguir. Já está no atraso. Algumas lições chegam a 20, outras a quase 30 páginas, repletas de ensino profundo e referências bíblicas. Você precisará, o corretor botou referências bíblicas aí. Você precisa se planejar para não ficar por fora. Precisará se planejar, separar tempo, todo dia. Tem tarefas, tem leitura. Tem mais de uma pessoa na sua casa, o casal, os pais. É importante, de repente, você sentar e estudar juntos. Ok? Muito bem. 2. O volume de referências bíblicas é realmente massivo. Caso não consiga ler todas, o que eu recomendo que leia, confira pelo menos parte delas. Não esqueça, a mudança bíblica vem pela palavra e não por um manual ou livro. O objetivo não é ler isso aqui, não. O objetivo é entender o que esse livro está apontando para a palavra de Deus e usando-a como nossa fonte de conhecimento. Faça anotações. Se você não comprou ainda um caderno, certo? Está passando batido, porque não dá para botar, não tem página em branco para anotar aqui. Você está recebendo muitas informações. Anote as que mais lhe chamaram a atenção, aquelas que sejam totalmente novidade para você e, é claro, anote as dúvidas para tirar depois. Muito bem. A qualquer momento. Ok. Então vamos lá, meus irmãos. Nós estamos nesse ponto aí, ok? Você pode mudar biblicamente. Não confunda essa parte 1 com o que está escrito lá em cima. A primeira lição é parte 1, a segunda lição é parte 2. Nós estamos na segunda aula, ok? Lição 1, segunda parte. Acho que eu vou trocar essa parte ali por aula para que a gente não se enrole no meio do caminho. Cada lição, como foi explicado semana passada, será dividida em 2 domingos, para a gente andar num passo que a gente possa aproveitar. Vamos ler o texto, irmãos, que nós decoramos esta semana? Ok? Vamos lá? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Certo? Esse foi o texto que semana passada você devia escrever no espelho do banheiro, sei lá como é que foi o método que você usou, usar cartões para poder decorar. Tá? Um versículo antigo, confunde um pouco a cabeça dos mais antigos, porque a gente já estava no vós, né? Agora não tem mais vós, tem vocês, fica mais fácil. E aí a gente vai decorando a cada semana. Semana tem mais. Nós vamos tomar agora, irmãos, na página 22, onde nós paramos, a partir do ponto 5. Página 22, a partir do ponto 5. Pela fé, você pode dar o primeiro passo para mudar biblicamente. Antes de nós continuarmos, irmãos, vamos definir o que é pela fé? Hã? Não. Fé não é um passo no escuro. Isto não é fé. Isso é quando você está febril. Porque isso é tolice. Você dar um passo sem fatos, sem dados. Não, pastor, tem que crer. Não, irmãos, isso aí é para aquela fé evangélica que pega o cérebro, coloca na prateleira e vai servir a Deus. Vamos lá. Quem é mesmo o pai da fé, irmãos? Abraão. Abraão fez isso aqui? Não. Gênesis capítulo 12, Deus aparece a Abraão. Primeiro lugar, Deus aparece a Abraão. Já não é sem nada, não está no escuro. Segundo lugar, ele dá ordens claras e promessas específicas. E aí vem o texto, irmãos, que é lembrado lá em Gálatas. Lembra da nossa exposição em Gálatas? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado, creditado para a justiça. Ele creu em quê, irmãos? Naquilo que ele ouviu de Deus. Romanos capítulo 10. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra ou a mensagem de Cristo, depende da tradução. Meu ponto aqui, o que é? Tudo que nós estamos falando sobre fé está atrelado à revelação da palavra. Eu faço porque eu creio porque eu ouvi. Deus prometeu, Deus nunca falhou, então eu posso agir naquilo lá. Entendeu? Então, quando você está fazendo um aconselhamento,
ou até mesmo confrontando um irmão. Você, pecador, tem missão bíblica de confrontar outro pecador. Você o faz esperando que a palavra, né, que você está dizendo para ele, cause um efeito pelo poder do Espírito de transformação e convencimento no coração dele. E aí entra a palavrinha, a expressão, pela fé, ele mude sua forma de pensar, sua forma de agir. Por que às vezes a gente não consegue ajudar as pessoas, irmãos? Porque a gente fica só no embate de ideias. As ideias têm o seu lugar, desde que seja para elucidar o princípio bíblico, a verdade bíblica, do porquê, no caso, aquela pessoa está em pecado, ou precisa mudar, ou você está se explicando e assim por diante, ok? Então é importante, irmãos, porque nós vimos até agora, e algo que expliquei semana passada que pode parecer batido, mas o fundamento da autoconfrontação, que é a regeneração. Não adianta você ficar pregando palavra de Deus para quem não é nascido de novo. E não adianta você fazer isso nem consigo mesmo. Então, semana passada eu destaquei, irmãos, que nós estávamos numa conferência, lembra, eu falei com o Steve Lawson? Estava lá 1000 e tantos irmãos. A gente supõe que sejam irmãos. É uma conferência da Fiel. É uma conferência de pastores, em grande parte. Então, o cara é pastor, ele deve ter se convertido, foi batizado, passou pela classe de EBD, né? Sabe o que o Steve Lawson fez? Ele pregou o evangelho. E desafiou as pessoas ali presentes. Questione se você é realmente salvo. Como Paulo fez. Vejam se vocês de verdade estão na fé. Porque vivemos em um país, irmãos, de total liberdade espiritual, onde muita gente, o arrebatamento vai mostrar isso, está nas igrejas completamente iludido. Foram recrutados e não evangelizados. Foram porque o departamento infantil era bonitinho, porque os jovens jogavam vôlei na terça-feira à noite, porque tinha um lugar para o meu filho, minha filha ter um amigo, uma amiga, fazer trança no final de semana, sei lá o que elas fazem e tal. Nos Estados Unidos tem igrejas, você não acredita, que tem centro atlético, de botar inveja em CT do time brasileiro, shopping. Você vai sendo convidado, chegou na vizinhança para a igreja, eles levam um panfleto, uma brochura assim, que mostra o que a igreja tem para oferecer. É um serviço. Aí a pessoa entra para a igreja, mas nunca entrou no corpo, nunca nasceu de novo. Então eu volto a repetir o que disse semana passada, meu irmão. Pouco importa se você é batizado, membro da igreja. Pouco importa se você prega, sapateia, canta, faz malabares. Você já nasceu de novo? Você tem absoluta certeza do seu relacionamento, da sua salvação com Deus e do seu relacionamento com Ele através de Cristo? Isso não é vergonhoso não, irmãos. Isso é prazeroso de verificar e dizer, está aqui. Está tudo em dia. Isso é uma alegria de podermos fazer isso a cada dia, como Lutero mesmo falava, lembrar o Evangelho a nós a cada dia, porque nós o esquecemos todo dia. Ok? Então é por isso que essa parte está aí na nossa lição. O que o texto diz no ponto 5? Se você ainda não deu este primeiro passo para mudar biblicamente, pode dá-lo agora mesmo. Simplesmente diga a Deus que você reconhece a si mesmo como um pecador, que necessita do perdão que Ele oferece. Já entramos no politicamente incorreto, falando de pecado, falando de arrependimento, porque tem que ser assim. Admita diante de Deus que nem você, nem qualquer outro, a não ser Jesus Cristo, pode providenciar salvação, porque só Ele morreu para pagar a penalidade do pecado e ressuscitou da morte para que você pudesse ter uma nova vida. Pela fé, receba o Senhor Jesus Cristo como Salvador e agradeça a Deus pela graça e pelo amor que Ele tem por você por meio de Jesus. Com coração sincero e arrependido, demonstre o seu compromisso com Ele, sendo obediente à sua palavra. Em outras palavras, dando fruto de arrependimento, certo? Conhecendo a Deus e passando pela mudança que Ele espera. Então, esse ponto 5, irmãos, é o culminar de tudo aquilo que nós vimos na semana passada.
é você aplicando diretamente à sua vida, caso seja a necessidade, a obra da salvação, sem a qual não há como você experimentar a transformação que o Espírito Santo faz através da palavra, através da autoconfrontação. No ponto 6, logo adiante, o enunciado diz: você precisa entender que o caminho do homem para solucionar problemas afasta-se das soluções de Deus. Então agora, meu irmão, que você está no reino, você precisa compreender a diferença do reino para o lado de fora. Nós assistimos um filme aqui, promovido pelo Grupo de Vida 5 Solas, em que eu guardei uma frase, eu já tinha assistido aquele filme, uma frase que eu achei perfeita. Eu vou parafrasear, porque eu não lembro exatamente o que ele falou, mas ele disse assim: ser cristão não é adicionar Cristo à sua vida. Eu vou trocar por outra palavra, porque eu não lembro o que ele falou. Mas é você absolutizar Cristo na sua vida. Ok? Você não pega a sua vida como ela já era e adiciona Jesus. Não é isso que geralmente celebridade faz? Ele era do El Chan. Aí se converte e faz El Chan evangélico. Praticamente. Não foi o que fez? Era pagodeiro. Aí vai ser pagodeiro evangélico. Não sei o quê. Tudo ele tem que fazer só botar o adjetivo e ele acha que agora está servindo a Deus. Ah, ele era músico, tocava e tal. Entrou na igreja. Vai ser músico também? Não necessariamente. Vai sentar na EBD para aprender a palavra. Se virar tocar um dia, é outra conversa, outra história. Não é automático. Ah, era professor da rede estadual no mundo, vai ser professor de EBD. Não necessariamente. Você não vai simplesmente adicionando ao que você é a Jesus. Lá na frase do filme ele diz o quê? Jesus assume tudo. Ou ele é senhor de tudo, ou na prática ele é senhor de nada. Porque as partes onde você mantiver para si vão interferir com aquilo que ele deseja e determina fazer na sua vida. Ok? Então, como que a gente entende isso aí? Letra A. Há duas razões pelas quais o plano de salvação foi explicado em detalhes. Então, você está com a sua apostila, a maioria sim, alguns poucos não, pediram depois, mas repare, meus irmãos, como que as letras e os números vão se ligando aos pontos romanos para nós entendermos o que ele quer comprovar, certo? Então vamos lá. Primeira razão do porquê o plano de salvação foi tão detalhado, até repetido na semana passada. Para começar, é essencial que você entenda o seguinte princípio espiritual: toda a sabedoria, a filosofia, os artifícios, os procedimentos, as manipulações e sinceridade do homem não podem substituir o plano de Deus para a salvação por meio de Jesus Cristo. Não pode. Do verbo não funciona, não serve, não se aplica. O homem, em 5, 6 milênios de existência da humanidade, nunca conseguiu algo que pudesse colocar-se no lugar do plano de salvação. Ok? Não tem como. Para tanto, vamos ilustrar aqui com a leitura, aí está destacado aí, da letra C, ok? Da semana passada, letra C, ponto 4. Olha lá. O que o homem tenta fazer, irmãos? Se você modificar o plano divino da salvação em Cristo Jesus para conciliá-lo com... Por que o homem muda? Porque o plano de Deus de salvação vai confrontar o seu pecado, correto? Vai falar que a pessoa tem que mudar. A pessoa tem que parar de pecar ou abandonar o pecado que está praticando. Parar de pecar não vai, mas mudar a vida. Aquele que rouba, não roube mais. Não é isso que está lá, Paulo em Efésios? Aquele que mente, não minta mais. Simples, né? Mas olha só, para fazer isso, a sua sabedoria que é estulta, que é tola, inadequada para conhecer a Deus. Isso aí vai ter que ser colocado de lado, a sua própria sabedoria. E o homem não quer. Os seus pensamentos que são contrários aos caminhos de Deus. Os seus desejos que são contrários ao Espírito Santo de Deus. Então entenda, meu irmão, toda vez que você está evangelizando alguém, ele tem uma programação cultural. Ele não é uma página em branco, ele não é uma tábula rasa. Ele tem uma espiritualidade, se você quiser chamar assim. Ele tem uma espiritualidade
que ele inventou na cabeça dele, que ele herdou dos pais dele, que ele pegou da outra religião. Você entendeu? E todas as religiões, com exceção da fé cristã, partem do esforço humano. Todas. Cristãs ou não cristãs. Não existe, preste bem atenção, meu irmão, não existe o conceito de graça fora do cristianismo. Você já parou para perceber isso? Eu espero que sim. Pode citar para mim. Qualquer religião, budismo, shintoísmo, vai incluir o que o homem faz. Desde as religiões dos astecas aqui, você tinha que pegar lá, né, a pobre da virgem lá da outra tribo e sacrificar lá no vulcão para apaziguar. Você tem que fazer alguma coisa. Vamos ver o apaziguamento no cristianismo? O Deus vivo se torna carne e morre no seu lugar para tornar Deus propício a você. Você entendeu, meu irmão, por que a sabedoria de Deus faz a cabeça do homem soltar fumaça? Como é que pode isso? É completamente diferente. Então você não usa esses artifícios, você usa outra coisa. Olha lá, você colocará a si mesmo sob a condenação de Deus, a sua repreensão, o seu castigo e a sua maldição, caso a pessoa vá por aqui. Por quê? Voltando lá para o nosso texto. Qualquer pessoa que afirme ter tomado um rumo diferente para alcançar a salvação, que não seja exclusivamente por meio de Cristo, é comparado nas Escrituras a um ladrão e um salteador. Vamos ler o texto conhecido, é João 10, 1 e 7. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Primeiro vamos elucidar, meus irmãos, que quando esse texto logo depois vai dizer que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, quem é esse ladrão? Não é o diabo. Pastor, mas eu ouvi uma vez numa mensagem. É porque a pessoa só pegou esse versículo, pegou a cultura evangélica e subiu no púlpito para falar um monte de asneira. Leia o contexto. Jesus está falando dos falsos mestres. Ok? Então você tem aquela gincana que tem 3 portas e tem uma porta verdadeira e 2 portas falsas. Sabe aquela gincana que o cara corre, dá de cara e cai para trás? Anota para o próximo retiro, por favor. Então, as portas que você corre, bate e volta, são os falsos mestres. Elas não dão acesso a coisa alguma. Elas vão de algum lugar para lugar nenhum, porque elas não têm acesso. Talvez uma esteja totalmente vedada, você bate e volta. A outra você bate e ainda tem do outro lado um abismo. Aí tem uma porta lá no canto, que você abre e você encontra o caminho da vida eterna, para aplicar o que nós estamos dizendo aqui. Quem é essa porta? Versículo 7. É Jesus. Então, meus irmãos, toda vez que alguém tenta chegar até Deus através das suas próprias ideias e filosofias, você está evangelizando e você vê a pessoa falando da sua bondade, falando, incrível, irmãos, que às vezes a gente fala assim, eu penso assim mesmo, eu fui criado de forma religiosa, não entendeu nada do que você pregou. Nada. Sabe, Coríntios capítulo 4, Deus deste século cegou-lhes o entendimento para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. Não entendeu nada. Irmãos, às vezes dá uma angústia. Dá vontade de dizer assim, não, peraí, deixa eu pegar aqui um PowerPoint, um projetor, porque você não entendeu nada do que eu falei. Você prega a pessoa sobre a graça de Deus, sobre arrependimento de pecados. Eu já vi gente dizer para mim assim, pois é verdade, todo mundo é pecador. Mas assim, é bom quando a gente pode fazer as coisas certas. Não! A pessoa... Você se angustia, porque não entra na cabeça da pessoa. Mas por quê? Ela tem uma série de pré-programações que impedem disso. Aí você tem que orar, tem que começar de novo, tem que explicar o Evangelho com calma. Porque, meu irmão, é obra do Espírito. Às vezes o pessoal fica assim, pastor, eu fui em tal lugar, tem um método de evangelismo. Eu não tenho problema com o método de evangelismo. O problema é quando a pessoa acha que agora vai, porque este método... É assim que a Bíblia diz, meus irmãos? Olha o exemplo do Novo Testamento. Filipe se chega ao eunuco, meia dúzia de horas depois estão conversando, o eunuco está sendo batizado.
É o poder do Evangelho. Quando nós cremos em métodos, irmãos, nós negamos o poder do Evangelho. É você sentado numa fila do banco, ali, esperando para ser atendido, e você olha para a sua senha 666, e está na senha 3. Não murmure, agradeça a Deus porque você ainda pode evangelizar a pessoa do lado. Na fila do banco não, mas na fila da carne eu já peguei a senha 666. Aí eu falei assim, nem queria carne hoje mesmo. Aproveite o tempo, invista, converse. É importante, irmãos, você conhecer das coisas, poder interagir. Uma vez, irmãos, apenas porque, pela graça de Deus, eu sabia alguma coisa sobre determinado assunto da ciência, a pessoa me respondeu assim, olha, quando você começou a falar de religião, eu já ia desligar. Mas eu percebi que você é uma pessoa lida. Não sei se o pessoal ainda usa essa expressão hoje, mas significa uma pessoa que lê. Aí eu falei... E eu percebi que você não é desses crentes ignorantes. Muito obrigado. Então, para menos alguma coisa serviu as horas lendo a bendita enciclopédia. Então, o ponto é que Deus usa as suas ferramentas para abrir portas para o Evangelho. Como usou com Paulo, não é? Eu pude evangelizar, irmãos, uma pessoa dentro da China, porque eu agradeço a Deus que lá atrás, 40 anos atrás, eu quis desistir do curso de inglês e meu pai, no melhor estilo do seu Xavier, disse, vai desistir? A ponta do meu cinto você vai desistir, porque eu enchi a paciência para a entrada. Aí eu falei, a psicologia do meu pai era bem legal. E eu continuei, porque eu não falo chinês. Eu não tinha como evangelizar. Mas estamos divergindo. Entendeu aqui, meus irmãos, como é importante nós voltarmos para o Evangelho e ficarmos atentos aos falsos ensinos dos salteadores que têm impedido as pessoas de enxergar a verdadeira porta. Ok? Muito bem, ponto 2. Seguindo aí, qual é a segunda razão? Há duas razões, letra A, pelas quais o plano de Deus foi explicado em detalhes. Segunda razão. A segunda razão concorda com a anterior e segue o mesmo princípio espiritual básico. Os problemas criados pelo homem em consequência da desobediência no Jardim do Éden não podem ser resolvidos por filosofias e métodos humanos, independentemente de qualquer tentativa fútil de misturar a palavra de Deus com suposições e teorias do homem não regenerado. E aqui, meus irmãos, o vosso pastor é extremamente xiita, cri-cri, use o que você quiser. Eu não consigo entender, eu não consigo conceber, trocar a sabedoria milenar das Escrituras por qualquer coisa que tem 100 e pouco, 200 e poucos anos. Ou mesmo que tenha 3.000 anos na sabedoria greco-romana. Eu não consigo entender. Você tem uma fonte primária, direto de Deus. Aí o que você faz? Você põe uma fonte secundária que é contaminada pela pecaminosidade humana. Você entendeu o meu raciocínio? E essas fontes vão sair de pressupostos, especialmente antropológicos, que contradizem a palavra de Deus. Pastor, me perdi em um monte de palavra difícil. Vamos lá. Aquilo que esses pensamentos, ideologias, filosofias, não importa. Ensinam, irmãos. Vão partir de pressupostos. O que é pressuposto? Aquilo que baseia o meu conhecimento. Certo? Que são antropologicamente contaminados. Ou seja, o que eles entendem do homem não é aquilo que a Escritura entende do homem. Você chega lá no consultório e fala das suas lamúrias, seus problemas, dificilmente a pessoa vai falar do seu pecado. Pastor, mas nem sempre tem o pecado da pessoa. Irmãos, sempre tem o pecado da pessoa. E se eu estou aconselhando a Maria, e mesmo que o Joaquim, ou o João, ou o José seja responsável por 99% dos problemas, ele está aqui? Ele não está aqui. Então, como conselheiro, eu vou tratar a Maria. Futuramente, se eu puder sentar com quem quer que seja o marido dela, aí eu sento para conversar com o João. Entendeu? Via de regra, o profissional vai achar as razões pelas quais você não merece esse sofrimento. Não deve passar por isso. Você é bom demais, boa demais para passar por isso.
e vai deixar de dar subsídios para que ele ou ela, tanto faz, que está ali, seja ajudado nas suas lutas. Porque, meu irmão, você não tem domínio sobre o pecado dos outros, só muito mal e porcamente sobre o seu. Então você tem que ser confrontado biblicamente por si mesmo, ou no aconselhamento, sobre o seu pecado, não sobre o do outro. Por quê? Ai, Jesus. Porque os pressupostos antropológicos da palavra de Deus partem sempre da responsabilidade que você tem sobre aquilo que você faz, sobre aquilo que você pensa, sobre aquilo que você diz. Então, entendeu, meus irmãos? Aqui, tudo que vem fora das Escrituras tem que ser filtrado por ela. E pouca coisa passa. Deixa eu terminar com o seguinte pensamento. Eu não lembro exatamente quem foi, se foi Richard Baxter ou foi outro puritano. Foi Joe Owen, não sei. Ele falou o seguinte sobre as profecias, preste bem atenção, estamos juntos? Olha só. Se uma profecia que alguém traz, supostamente, ela é nova, um ensinamento novo, ela é dispensável porque ela é herética, está fora das Escrituras. Se ela é antiga e já está nas Escrituras, ela é supérflua, porque a Escritura já disse aquilo lá. Você entendeu? Alguém trouxe um ensinamento, eis que te digo, eis que te digo. E aquilo está fora da palavra. Chuta que é laço. Joga fora. Mas se ela está dentro da palavra, para que eu preciso desse profeta se eu já tenho aqui? Ó? Vamos aplicar isso que a gente está vendo? Aí você vai lá, preste bem atenção, irmão. Pega numa igreja um curso transformando a sua vida em 8 semanas. Ou 10 semanas, ou 15, sei lá o quê. Transformando o seu casamento. Quando você verifica o conteúdo, você verifica um monte de coisa que vem de Augusto Cury, um monte de coisa que vem de Deepak Chopra. Eu não estou exagerando, irmãos. Pegam dessas fontes também. Um monte de coisa que vem de experiência neopentecostal e que não bate com a palavra de Deus. Ora, se não bate com a palavra de Deus, serve para quê? Não serve para nada. Não, pastor, mas tem muita coisa que bate com a palavra de Deus. Aí eu volto a perguntar. Então, para que você precisa? Você já tem a palavra de Deus. Você está usando uma fonte secundária para comprovar a fonte primária. Isso não tem nem lógica. Você não precisa. As Escrituras são o suficiente. Ok? Muito bem. Dentro do ponto 2, irmãos, nós temos uma letrinha A aí, que a segunda razão concorda, né? Não vou escrever o texto todo. Essa futilidade, aliás, desculpe, irmãos, eu estou atropelando aqui uma coisa. Vamos ler Romanos 5,12, lá na nosso texto anterior. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Outro texto, Colossenses 2, 6 a 8. Nós estamos dentro do ponto 2, tá? Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Irmãos, este homem estava às margens da filosofia e da sabedoria greco-romana. O que ele faz? Põe de lado, Cristo é suficiente. Mas nós sabemos mais, né? Nós estamos no século 21. Não sabemos mais. Os mesmos conselhos se aplicam às mesmas situações hoje com filosofias, sociologias ou psicologias. Irmãos, olha, preste bem atenção. Há uns 4 meses, 5 meses atrás, eu tive o desprazer de ler um artigo em que um pastor dizia que Rivotril está passando efeito. Marx quase acertou e que se devia aproveitar aquilo que ele aproveitou para potencializar o papel do cristianismo no século presente. Eu não tenho calmante no mundo suficiente para ler o negócio desse todo. Não é o Marx, não, daqui da igreja. É Karl Marx. Quase acertou. Isso que a criatura escreveu, em que ele conseguiu explicar coisas que o cristianismo deveria estar fazendo.
Aparentemente nunca leu o texto que acabamos de ouvir. E assim vai. Último, Provérbios 36. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura, ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Muito bem. Né? A palavra de Deus vai mostrar que quem não a segue é mentiroso. Como eu gosto, irmãos, que a Bíblia não é politicamente correta. Não está nem aí, não faz concurso de simpatia, não tem departamento de marketing, certo? É na lata. Letra A, agora sim. Esta futilidade torna-se evidente especialmente quando nos damos conta que a palavra de Deus afirma a sua total suficiência para resolver todos os problemas. Esses 2 versículos, se você não tem sublinhado na sua Bíblia, não sei do que você está esperando. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eu não tenho tempo, irmãos, de explorar um versículo maravilhoso como esse. Mas a palavra grega usada por Paulo aí, ela é uma rapax legomena. Rapaz de quê, pastor? É uma palavra que só acontece uma vez nas Escrituras. Ela significa literalmente que a Escritura foi soprada, respirada por Deus. É isso que a gente tentou trazer para o português. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Na verdade, a melhor e literal tradução seria que toda a Escritura foi expirada por Deus. Não? Porque a inspiração parece para dentro. Não, é para dentro, né? E parece outra coisa. O mecanismo é para dentro. Mas eu sei que a gente está usando aí no sentido de que foi guiada por Deus. Mas literalmente significa que ela foi soprada, expirada por Deus. E ela tem um objetivo claro, meus irmãos. Olha o versículo. É pegar o homem de Deus e torná-lo um homem mais justo, correto, parecido com Deus. Um dos termos usados aí no versículo 17 significa consertar ossos. Tem inclusive a palavra orto no meio dela. Por quê? Quando você peca, quando você sai da vontade de Deus, é como se você tivesse quebrado. O que a palavra de Deus faz? Ela funciona como uma tala que coloca o osso no lugar para que ele possa cicatrizar de forma correta. E seja o quê? Treinado na justiça. Certo? Próximo texto. Esse você me ouve falar direto. 2 de Pedro 1, 2 a 4. Graça e paz lhes sejam multiplicadas, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Quando você ouve um pescador escrevendo uma coisa majestosa assim, e você não entende se é poder de Deus. Irmãos, esse primeiro capítulo aí, você viaja. Eu sei lá quantas vezes você pode pregar um negócio desse aí. E o versículo especial diz: seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Isso compreende, meus irmãos, a esfera da unção que João vai dizer. Você já tem a unção do alto, não precisa que ninguém lhes ensine nada. Ele estava se referindo ao ensino de fora do reino. Certo? Você já tem unção. É a única passagem que aparece a palavra unção no Novo Testamento. Hoje se fala de unção para tudo quanto é lado, né? Unção de ousadia, unção de conquista, unção de sei lá o quê, unção de multiplicação. Esse não era nem meu problema. Eu precisava da unção de divisão na escola, porque eu tinha mais problema com divisão e com frações. Mas não tem nada disso na Bíblia. Porque você não fica catando unção aqui e acolá. Você se converte, o texto se aplica. Você já recebe toda a unção do Espírito Santo. Ok? Geralmente o que se atribui, irmãos, fulano é um pregador tão ungido, é porque eu gosto dele. É isso que geralmente significa fulano é um pregador ungido. Eu gosto dele. Fala um monte de besteira, faz palhaçada, usa peruca. Mas eu gosto dele, ele é engraçado, ele tem muita unção. Não tem nada a ver com a Bíblia, que ele está pregando muitas vezes. E a outra parte, meus irmãos, é a palavra. Tudo que precisamos está aqui. Às vezes não temos, porque dá trabalho e não queremos estudar.
Letra B, seguindo nossa apostila. Tratando os problemas básicos da rebelião e da desobediência de modo meramente superficial, a sabedoria humana procura distorcer a vontade e o próprio plano de Deus para conduzir o homem ao conhecimento salvífico de Jesus Cristo e a subsequente confiança na palavra para lidar com cada área da vida. Traduzindo, quando, irmãos, tratamos os problemas superficialmente, a gente desvia as pessoas e a nós mesmos do plano de Deus. A gente não trata, como eu falei agora há pouco, o coração do problema. Certo? Então vamos falar das crianças de novo? Você assistiu todos os episódios da Super Nanny britânica, aí pegou da Argentina também lá da SBT e aplicou. Você adestrou o seu filho. Ótimo. Ele sabe se comportar, sabe até trocar o garfo para poder cortar com o garfo certo. Ele é um gentleman. Mas o coração dele nunca foi alcançado pelo Evangelho. A Carol Sue, esposa do Davi Murk, que esteve conosco recentemente, né? Recentemente não, já vai fazer um ano, o tempo passa. Ela contou uma história de muito tempo atrás, em uma das conferências que nós estávamos, uma pregação, não lembro, em que a filha dela queria muito fazer o que a mãe estava orientando, mas o coração dela estava indo para o outro lado. Então, a filha dela diz assim: mamãe, eu quero fazer o certo, mas eu não consigo. O que a Carol Sue fez? Isso é o Evangelho, irmãos, todinho. Você não consegue. Você precisa da graça de Deus. Não significa que você erra 100% das vezes, mas você não vai viver uma vida perfeita, você não vai conseguir viver uma vida justa. Se você, por acaso, em algum momento entendeu que é isso que nós pregamos aqui nesta igreja, acho que você não está prestando muita atenção. O tempo todo nós estamos falando, irmãos, da limitação humana, da falha do homem, da pecaminosidade. Por quê? Porque você precisa da graça de Deus. O jarro de biscoito está lá na última prateleira. Você só tem 1,10 m. Você precisa que papai pegue você pelo tronco e levante para pegar a jarra de biscoito. É graça. Senão você não consegue. Se você tentar subir escalando as prateleiras, você vai se estabacar. Você vai cair no chão. Porque o seu peso vai levar para baixo. Aí a Carol só aproveitou e falou para ela: mas filha, mamãe também não consegue. E apresentou o Evangelho para sua filha, mais uma vez, dentro da casa de missionário, dentro da casa de pastor, para que ele compreendesse, ou ela compreendesse, como ela precisa abrir mão da sua tentativa de fazer por si mesma e confiar na graça de Deus. Pastor, você não é um pouco abrir mão ou tirar a responsabilidade das pessoas? De jeito nenhum. Se você assume o seu erro, reconhece a sua limitação, você está assumindo sua responsabilidade. A diferença é que você reconhece e sentir: Senhor, eu não vou conseguir. Ajuda-me. Hosana. Ajuda-nos. É o que significa a palavra. Muito bem. E aí, seguindo, meus irmãos, nós temos, juntando com aquela letra A, duas razões pelas quais o plano de salvação foi explicado em detalhes, temos a letra B, ainda no ponto 5. A Bíblia foi entregue ao homem como única fonte onde ele pode encontrar as soluções de Deus para os problemas reais que o afligem. Hoje, pastor, essa apostila é repetitiva, né? Pois é. Porque durante a semana eu troco o meu devocional pelo meu descanso. Porque durante a semana eu troco a leitura de um bom e profundo livro bíblico cristão pelo meu videogame, pela internet, pela rede social. É por isso que nós temos que repetir, irmãos. E é claro que o objetivo não é que você passe a semana vire com a cabeça cheia de coisas que você estudou, mas que esse estudo produza mudança, transformação na nossa vida. Seguindo aí, ele vai dizer o seguinte: a qualquer momento, não trava assim, dá um frisson, né? Pronto. Ele vai seguir no ponto 7, dizendo o seguinte: em sua busca para encontrar uma vida plena de satisfação, alegria e paz, você precisa entender a diferença entre o caminho do homem e o caminho de Deus. Então, na letra anterior, nós falamos da Bíblia como única fonte. Mas o que acontece, irmãos? Nós, como eu falei, não somos uma página em branco, não somos uma tábula rasa. Nós nem somos da nossa origem e nem somos do nosso dia a dia. Constantemente você é bombardeado, como se fossem
os raios cósmicos, né? Raio gama, raio etc. Tal. Você é bombardeado por cultura. Você é bombardeado por pensamentos. Lembrei de Watchman Nee agora, que ele tem uma frase, que ele diz que quando você convive o dia inteiro no trabalho, na escola, você vai pegando o cheiro do mundo. Quer queira, quer não, irmão. E você precisa, para usar a terminologia bíblica, do lavar santificador da palavra, para lavar aquele pitiu. Acertei? Aquele ranço, aquele fedor. E aí eu pergunto, irmãos, como que a gente sobreviveu, porque eu sei que isso se aplica a grande parte de nós, como que a gente sobreviveu anos de vida cristã à base da mensagem de domingo, sem um hábito devocional? Você entendeu o risco que você correu? Você ouvia aquela mensagem no domingo, que nem sempre era lá tão profunda assim, que era aquela sopa rala, como meu amigo Judy Clay chama. Aí você vai para a segunda-feira. Aí você vai para a faculdade com aquele professorzinho de iPhone e camisa do Che Guevara. Aí você vai e liga a televisão. Sabe o que você teve na sua segunda-feira? Você foi ensinado por tudo pelo qual você passou. Seu filho passa por isso, viu? Preste bem atenção. Alguém publicou um dia dos desenhos mais comuns que tem aí no Cartoon Network e no outro, pequenas cenas de homossexualidade e promiscuidade sendo colocadas devagarinho. Criança não é boba. Ela percebe. E ela começa a ser ensinada que aquilo está tudo ótimo, está tudo bem. Isso vai sendo passado constantemente. E aí, meus irmãos, eu preciso no meu dia da oração, do tempo com Deus, que vai modificando isso. Eu tenho certa dificuldade com a manhã, não sou da manhã, eu sou notívago. Quer bater papo comigo? Ontem, 2 da manhã, eu estava postando, estava lendo um negócio muito bom e postei um negócio às 2 da manhã. Agora, não me chama às 5, não. Chama, irmão, se precisar pode chamar, estou brincando. Meu ponto aqui, meus irmãos, é que eu ia explicar. O fundador do nosso seminário, o seu Davi Cox, um homem que admiro demais. Nossa, ele é americano, né? Todo durão. Aí eu me lembro que eu estava com ele, foi até o velório do Carlos Oswaldo, né? O professor nosso faleceu. E eu decidi falar para ele que o amava. Pense num americano constrangido. Não sabia o que fazer. Mas eu realmente, irmão, sou muito grato àquele homem. Ele é o fundador do seminário que nós estudamos, um exemplo a ser seguido, uma placidez de vida e um servo. Bem, a primeira capela que ele dá no seminário para a primeira turma que chega, o primeiro dia que chega, é sobre, adivinha só? Hora silenciosa. Pastor, é aula magna. Ele não vai dar grandes conceitos de teologia na aula magna do seminário, não. Ele vai dar o seguinte: pouco importa quanta teologia você conhece se você não tem vida diária com Deus. E ele faz uns bonequinhos de palito, mesmo até hoje. E ele defende, aí eu vou explicar por que eu falei sobre o negócio de não ser da manhã, que o melhor horário é bem cedo para fazer o seu devocional. Porque o que você vai passar durante o dia, naquele ensino, que Deus vai usar para confrontar as situações que você vai passar no seu trabalho, na sua escola, entendeu? Mas eu entendo, irmãos, às vezes você já acorda já de calça pronto para poder já, né? Você já acorda até com o secador de cabelo já no lugar para poder adiantar as coisas. Sei lá como é que você está corrido de manhã. Mas eu acho uma boa ideia. E você, na medida possível, fazer esse devocional o mais cedo possível. Nem sempre eu consigo. Geralmente eu faço lá pelas 9, pelas 10, depois do café da manhã. Porque antes do café eu meio que nem acordei direito. Mas você entendeu o que é o conselho do seu Davi aí nesse ponto. Tá bom? Então, voltando. Você precisa entender a diferença. Qual a diferença? A diferença principal está no fato de que o caminho do homem é orientado para o eu. Agradar a si mesmo, confortar a si mesmo, confiar em si mesmo, satisfazer a si mesmo, perdoar a si mesmo, exaltar a si mesmo e amar a si mesmo. Isso é descrito nas Escrituras como a velha natureza. O que o Roberto Carlos fala?
Vem que a sede te amar me faz melhor. Lembra dessa música? Dos antigos? Eu preciso me fazer feliz. Não é o que diz a letra? Linda letra romântica. Eu preciso me fazer feliz. Não cante no seu casamento. Que é a antítese do casamento cristão. Casamento cristão são dois pecadores tentando servir ao outro. Nem entra felicidade na frase. Servir ao outro. Por isso que o livro do Dave Harvey é o melhor livro que existe para casamento. Quando pecadores dizem sim. Não é muito comercial, o marketing é fraco, mas o conteúdo é o melhor que existe. Porque não fica prometendo ilusões. Aquela coisa linda que você viu lá no altar, te esperando lá na frente, a miserável pecadora, filha de Eva. Aquele cara garboso, naquele terno bege. Que graças a Deus era de um tom só, porque só teria espaço para um tom só, no físico da época. Miserável pecador, filho de Adão. Sério? Que para dar certo, irmãos, precisa de tanta graça, mas tanta graça. É dureza. Olha aí o que o homem busca, na verdade. Agradar a si mesmo. Está na contramão da vontade de Deus, do querer de Deus, do desejo de Deus. Certo? Outra, letra B. O caminho de Deus é, aí está detalhado. Eu estou pulando os textos, né, irmãos? Hoje eu estou bom de texto. Vamos lá voltar na letra A. Efésios 4, 22, desculpe. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompem por desejos enganosos. Vou pedir desculpa de novo, eu vou voltar lá na letra B, lá do ponto anterior, só ler Hebreus 4:12 para não passar em branco. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Ainda bem que vocês leram todos esses textos em casa, então meu lapso de memória aqui não está sendo tão grave assim. Letra B. O caminho de Deus é regenerá-lo e mudá-lo. Esse é o desejo de Deus. Deus não quer, meu irmão, dar um jeitinho em você. Ele quer regenerá-lo, mudá-lo, transformá-lo. Como? Como é que Deus faz isso? Preste atenção que esse foi o texto bíblico do meu casamento. Já pensou? No casamento ele já deu uma burdoada sobre transformação para poder continuar casado. Não sei como é que eu estou muito bem nesses critérios não, mas está gravado. Vamos lá. É o mesmo texto de Efésios 4, 22, a letra A. Ops. Pronto. Pode ler de novo? Efésios de novo? 4, 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Colossenses. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. A ideia aqui, meus irmãos, é mais do que apenas uma roupa, é uma pele, é uma natureza que você está arrancando de você e que não pertence mais a você. Agora veja bem, me acompanhe aqui. A grande confusão na nossa cabeça é que a gente pensa assim, pastor, mas e como é que fica a questão ainda da realidade do pecado na nossa vida? Então, meus irmãos, nós vamos lidar com o pecado, mas nós não estamos mais sobre o domínio do pecado, sobre o poder do pecado. É neste ponto que existe a diferenciação entre a ocorrência do pecado e a cultura que estava na nossa vida anteriormente. O pecado não nos incomodava, ele era nosso modus operandi. Agora, quando ele ocorre pela confrontação da palavra de Deus, o Espírito precisa trazer na nossa vida arrependimento, mudança. Por isso que a letra A está dizendo que o objetivo de Deus é lhe mudar. Então deixa eu dizer uma coisa muito clara. Quando você é confrontado pela palavra, nas mensagens, neste estudo, ou qualquer outra coisa, não fique incomodado com o pregador, com o professor, com o conselheiro, com o discipulador. Se incomode com Deus. E é muito provável que você tenha vindo de um ambiente onde as suas pequeninhas coisinhas que você achava que não importava, elas não eram tocadas. Uma das coisas, meus irmãos, que mais me impactou, voltando para a nossa experiência no seminário, foi a aula de
nem lembro como era o nome da aula do Sr. Davi Smith na época, depois virou Ética Cristã. Orientação para a Vida Cristã, era o nome original. Porque o que aconteceu, irmãos? O que era orientação para a vida cristã? Grandes mistérios e revelações? Não! Ele falou sobre consciência, falou sobre perdão. O que mais me incomodou, meus irmãos, é que eu passei uma década dentro de uma igreja batista e grande parte daquilo que eu ouvi no primeiro semestre do seminário, eu nunca tinha ouvido de verdade em uma década. Como pode isso? É o tratar superficial. Isso foi tão impactante, irmãos, que quando eu voltei na primeira Semana Santa, né, do primeiro semestre, voltei para casa, que eu estudava em outro estado, eu tinha uma lista de pessoas para pedir perdão. Uma década. E aquilo não tinha caído em mim da maneira como caiu em meia dúzia de aula com o seu Davi Smith. Por quê? Porque, meus irmãos, é o poder da palavra que estava sendo negligenciado sistematicamente na minha vida. Isso é sério, irmãos. Cabra fica uma vida inteira na igreja e não há transformação, não há mudança. Porque ele está igual um pato que mergulha, mas a água não lhe molha. Porque as penas são impermeáveis. Então, meu irmão, 2 semanas já de Juízes. Não vai ficar mais bonito. Se você está se esquivando das pedradas que esse texto está lhe trazendo, a estratégia não é boa. Por outro lado, se você está ouvindo atentamente o alerta de Samuel, o autor de Juízes, sobre o que aconteceu naquelas gerações anteriores, é o instrumento de Deus para começar mudanças práticas na sua vida. Porque isso, meus irmãos, é realmente o nosso objetivo aqui. É que a minha vida seja transformada pela palavra em coisas palpáveis, exequíveis. Coisas que eu posso contar. Eu era crente assim, pela graça de Deus, agora eu sou crente assado. Mudou. Houve transformação. E não é no estilo de Testemunho da Universal, não. Depois que eu entrei para a Comunidade Batista Videira, não. Não é isso. É o lavar regenerador, santificador da palavra na nossa vida. Letra B. Revestindo-o. Né? Despojando, revestindo da nova natureza. Colossenses 3,10. É a continuação do 3,9 que acabamos de ler. E se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem de seu Criador. E o processo se completa na letra C, renovando o espírito da sua mente, como parte de um processo contínuo de amadurecimento à semelhança de Cristo. Então veja bem, meus irmãos, o nosso modelo é o Senhor Jesus. Agora, claro, é óbvio que você nunca vai ser igual a Ele. Igual a Ele, não. Isso impede, irmãos, que Ele continue sendo nosso modelo? De jeito nenhum. Quer ver como a gente faz isso na vida prática? Quantos meninos, especialmente, quiseram ser, em décadas e décadas atrás, o próximo Pelé? Aí, décadas depois, o próximo Zico. Décadas depois, o próximo Ronaldinho. Décadas depois, o próximo Neymar. O que é muito fácil, só cair no chão e enrolar. Desculpa, eu não podia deixar de passar a oportunidade. Agora, é quase certo que você não vai conseguir. Entendeu? Não vai. Porque são o tal do fora de série, né? Agora, isso impede você de tentar? Não. Você vai treinar, você vai se esforçar, você vai atrás. Ora, se as pessoas fazem isso para uma coisa tão fútil como futebol, como é que nós não vamos fazer pela nossa vida espiritual? E o problema, irmãos, é quando as pessoas usam esse padrão altíssimo de Cristo como desculpa para não alcançar. Não pode ser. Há um tempo atrás eu conversava com uma irmã que narrava sua dificuldade de perdoar o homem que havia assassinado seu pai. Eu sei, deve ser muito, 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 muito difícil. Porque ele não foi penalizado pela justiça, já estava solto, andando pelas ruas da cidade, e isso a revoltava. E eu falei para ela sobre os princípios de perdão, e falei para ela como isso fazia mal, inclusive, à sua própria vida. A famosa frase, né, que não perdoar é você tomar o veneno e esperar que o outro morra. Conhece? Pois é. E eu falei sobre que a palavra de Deus fala sobre o comportamento de Cristo, como ele perdoou, e fala, inclusive, que nós devemos imitá-lo. A resposta dela foi, eu abro aspas, pastor, mas isso foi Jesus e eu não sou Jesus, fecho aspas. Eu falei, irmã, desculpe, péssima resposta.
Porque não funciona assim, irmãos. Até porque, preste bem atenção, Jesus é o nosso exemplo porque ele fez o que fez como homem cheio do Espírito Santo. Entendeu? Ele não é o nosso exemplo porque ele era ou é Deus. Ele é o nosso exemplo porque ele fez o que fez como homem, plenamente homem, cheio do Espírito Santo. Acabaram essas desculpas. Porque, deixa eu ver, plenamente homem, confere, cheio do Espírito Santo, bora trabalhar nisso. É aí o nosso problema. Porque a primeira parte está lá, eu sou plenamente homem, homem no sentido de ser humano. A segunda parte, irmãos, é que a gente desliza. E aí a gente começa a criar desculpas. Porém, aí está, para sermos semelhantes a Cristo. Nosso texto, Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Efésios 4, 23. A serem renovados no modo de pensar. Isso, só a frasinha do final. O caminho de Deus também é, irmãos, número 2, capacitá-lo e fortalecê-lo para amadurecer à medida que você, certo? Não é um processo imediato na conversão, é um processo de toda a vida. O que você precisa fazer? Primeiro, negar a si mesmo e seguir a Jesus. Lucas 9, 23 e 24. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Irmãos, isso é muito entristecedor, porque, não sei você, mas essa é uma luta constante. Você fazer aquilo que você não quer. Você servir quando não quer. Aí é que entram as expressões, dar a outra face, andar a segunda milha. Tá bem. Essa é a parte difícil, irmãos, da vida cristã. Cantar no coral, dirigir ministério. A parte difícil é quando cantar no coral, dirigir ministério ou qualquer outra coisa, vai implicar que você vai ter que morrer para si mesmo. Aí é que fica difícil. Aí é que está, meus irmãos, a nossa luta diária. Servir a Cristo quando não está fácil de servi-lo. Quando você tem um patrão chato. Quando você tem um problema de relacionamento intransponível. É você poder morrer para o seu querer. De tirar satisfação, de fazer o que você quer. E assim por diante. Deixar de lado as práticas da velha natureza, andar de modo digno do Senhor. De novo, não é instantâneo. Algumas coisas na conversão realmente vão embora. Elas acabam. Outras precisam do discipulado, do acompanhamento. Até mesmo, irmãos, da confrontação. Então, quando alguém agir mal com você, não venha falar comigo. Vá resolver com a pessoa. Vá tratar com a pessoa. Se foi com você, Deus lhe deu o privilégio de ser agora instrumento na vida daquele irmão ou daquela irmã. Privilégio, pastor, não quero não. Pois é, mas é teu. Pega que a benção é tua. E não é fácil, irmãos. Não é fácil, não. Porque muitas vezes você vai confrontar a pessoa e a pessoa não quer saber daquilo. Muitas vezes você vai ser confrontado e você não quer saber daquilo. Mas é neste processo, irmãos, é que nós vamos crescendo e sendo moldados por aquilo que o Senhor diz que quer. Finalmente, agradar a Deus em todas as coisas. Tá? Vamos ler apenas esse texto aí, Colossenses 1:10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Muito bem. Ainda no ponto 5, você precisa entender que o caminho... ponto 7. Em sua busca para encontrar uma vida plena de satisfação, alegria e paz, você precisa entender a diferença entre o caminho do homem e o caminho de Deus. A letra C vai falar sobre o que, irmãos? O plano de Deus, opondo-se às ideologias que focalizam o eu
estabelece a sua posição verdadeira em Cristo e providencia para que você seja, taranã, vamos ver, mas olha o que está escrito ali. Preste bem atenção, quando você vai para a filosofia, ideologia, o que seja do mundo, você vai chegar até algum lugar, mas não vai chegar naquilo que Deus quer para você. Entendeu o problema, irmãos? É um atalho que chega a lugar nenhum. Você vai experimentar alguma transformação, você vai experimentar alguma mudança, mas na prática não é a imagem de Cristo que está sendo formada em você. A criança está sentada, mas o coração está em pé, porque não houve transformação, não houve mudança verdadeira de vida. Ok? Número 1. O que Deus deseja para você? Perdoado de todos os seus pecados e uma nova criatura que participa da natureza divina de Deus. Vamos lá. Ora, se o problema da pessoa é pecado, mas ela recebe um conselhozinho de autoajuda e o pecado não é confrontado, ela vai experimentar o perdão de Deus? Não. Porque ela não vai passar pelo processo de arrependimento. Vocês entenderam, irmãos, por quê que eu sou tão contra esses cursinhos e esses livrinhos que tem por aí? Você folheia, nunca encontra tratando realmente do problema, daquilo que realmente precisa de transformação na vida da pessoa. Olha o contraste. Viu que o problema não é você ter um curso, ter um manual, ter um livro. Você pega isso aqui, nós estamos há 2 semanas, há 2 domingos, só levando bordoada na testa para ver se aprende a entender que você precisa da graça de Deus. Não é só isso que nós vamos ver, irmãos, em 44 semanas, mas é o ponto de partida. Qual é o meu estado? É o fariseu e o publicano. Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como este publicano. Eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Olha minha roupa de fariseu. Mamãe acabou de fazer para mim. Está passadinha, estou todo bonito aqui, todo religioso. Como é que era o publicano, irmãos? Batia no peito, nem levantar a cabeça levantava. Tem misericórdia de mim, pecador. Uma melhor tradução, Senhor, sê propício a mim. Eu não tenho nada que me faça chegar até ti. Mas ser propício a mim. Lembrei da música do Estevão, música que eu adoro, o Banquete. Cheguei no castelo do rei. Lembra dessa música? Ele chega lá, o filho do rei me saudou, me deu roupas brancas. É isso, irmãos, é tudo dele. Quando eu compreendo isso, irmãos, eu paro de tentar agradar a Deus pela minha performance. Olha o que eu fiz aqui, Senhor, para ti. Olha o que eu estou fazendo, como se isso fosse mudar alguma coisa. Porque, na verdade, irmãos, toda a opinião real e positiva e vantajosa que Deus tem a meu respeito vem através de Cristo. Não através de qualquer coisa que eu possa ser ou fazer. Se eu não passo por isso, também perco de ser filho e herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Porque as filosofias do mundo não podem fazer isso por mim. Cidadão do céu, abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais e completo em Cristo Jesus. Vê se nós podemos lembrar aqui do texto de Filipenses 3:20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. No número 4, irmãos, eu tinha planejado que nós lemos juntos, mas nosso tempo talvez não dê. Mas eu queria, se você por acaso não leu, não deixasse de ler. O 4 diz, fortalecido no Senhor Jesus. O texto é longo, tinha feito a anotação aqui, ler juntos. São 8 versículos. Efésios 6, 10 a 17. Leia com calma. Fala sobre a armadura de Deus. E lá Paulo vai dizer claramente, a armadura de Deus não é uma opção, é uma necessidade, porque o dia mau vai chegar. Então é uma necessidade na nossa vida. Logo abaixo tem o complemento dele, para a segunda parte, como membro maduro e atuante do corpo de Cristo. Efésios 4, 11 a 16. Leia com atenção também. Lá Paulo vai dizer, meus irmãos, que ele estabeleceu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, que é uma categoria junto, não é pastores e mestres, mas pastores ensinadores, pastores mestres. E aí Deus estabelece isso com um objetivo. Qual o objetivo? Para que o corpo de Cristo seja edificado, para que o corpo de Cristo faça a obra. Interessante isso, né? Então hoje a gente vê, às vezes, o cara quer ser pastor porque ele quer ir lá
ele lá fazer a obra, mas ele deixa para trás o preparo do corpo, que é o que está no texto de Efésios capítulo 4. Já não pode ligar os ar, não? Caiu a fase. Então, segue o jogo. Número 5. Mais que vencedor por meio do Senhor Jesus Cristo, uma vez que você foi liberto da escravidão do pecado e transportado do domínio da escuridão para o reino do Filho, o reino de Cristo. 1 João 4,4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Colossenses 1,13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em que temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Muito bem. 6. Nós somos embaixadores de Cristo. 2 Coríntios 5,20, um versículo que todo embaixador conhece, né? Embaixador do rei, somos embaixadores por Cristo. Como se Deus por nós rogasse. Ou seja, nós somos os representantes aqui na terra. Não é o pastor, não é o missionário. Todo cristão é representante do rei aqui na terra. Membro de uma raça escolhida, sacerdócio real, cidadão de uma nação santa, propriedade de Deus, o famoso texto de 1 de Pedro 2,9. Templo santo do Deus vivo, 2 Coríntios 6,16. O interessante desse texto, irmão, 2 Coríntios, leia, por favor, é o plural dele. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Há todo um debate, meus irmãos, sobre se é possível usar este conceito espiritual no singular, no sentido de eu ser templo do Espírito Santo. Porque Paulo usa no plural. Nós somos templo do Espírito Santo. Porque ele está destacando aí, meus irmãos, o papel ou a função da igreja em contraste com o templo dos ídolos lá de fora. E naquela época, inclusive, de muita promiscuidade. Então é um sentido plural, muito mais do que um sentido singular. 7. Transformado pela renovação da sua mente, já lemos Romanos 12:2, agora há pouco, levando todo o pensamento cativo à obediência de Cristo, 2 Coríntios 10:5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Esse versículo, meu irmão, é muito importante. Ele significa o quê? Durante o seu dia a dia vão aparecer pensamentos furtivos, porque a sua carne está lá, as influências estão todo ao redor. O que você deve fazer? Você deve identificar como se fosse com uma vacina ou anticorpos, o ensinamento bíblico que você tem. Você tem que identificar aquele corpo invasor, aquele pensamento não cristão, ou até mesmo anticristão. Esse pensamento não significa necessariamente algo que alguém trouxe para você, mas que você próprio pode ter criado no seu coração. O que você faz? Você pega aquele pensamento, o que diz o texto, e leva, submete à obediência de Cristo. O meu Senhor ensinou diferente. O meu Senhor viveu diferente. Então eu vou fazer do jeito dele e não do jeito que o mundo, a carne ou Satanás estão me sujeitando. Entende? Então é uma ferramenta de questionar tudo aquilo que lhe é ensinado, tudo aquilo que lhe é passado no dia a dia. Eu fico impressionado, meus irmãos, eu estava colocando o jornal para os cachorros lá e vi uma notícia antiga, um jornal antigo, em que um determinado político se licenciou. E aí o seu suplente entrou no lugar dele. E eu sei por A mais B que esse cabra que se licenciou não é flor que se cheire. Mas o que me surpreendeu é que o suplente dele, parceiro dele, amigaço dele, é um irmão em Cristo. Eu fico pensando, passa pela cabeça da pessoa, até um ditado popular, diga-me com quem tu andas e eu direi quem és, fora a tonelada de princípio bíblico sobre Salmo 1. Meu ponto, meus irmãos, é a falta dessa captura do erro e dizer, isso aqui não é certo, eu vou me distanciar disso. Eu não vou por esse caminho porque eu estou me associando com quem anda longe de Deus e longe dos princípios da palavra de Deus. Mas por que a pessoa não consegue? O pensamento está lá, mas ela não leva cativa a obediência de Cristo. Ela decide fazer como ela quer, como ela decide, como ela deseja. Muito bem, 8. Repleto de sua paz, que é João 16:33, e alegria, João 15:11, 2 versículos também bastante conhecidos. O Senhor promete a sua paz, àquele que obedece, e
diz que deseja que a nossa alegria seja completa. 9. Transformado pela palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 2,13. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como a palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como a palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Aqui está, meus irmãos, um desafio que eu e você temos por causa do canal humano. Todo domingo, você ouve uma mensagem pregada por mim, pelo Rendel, pelo Cédric, pastor Gideão, pelo Bruno, outro pregador que estiver aqui. É um canal humano. É um canal humano em que, inclusive, alguns daqui convivem. Minha esposa e meus filhos sabem quem é aquele camarada que está pregando lá. Da mesma maneira, você convive com aquele camarada de uma maneira ou de outra no ambiente da igreja. Seu professor de EBD, e assim por diante. O grande ponto aqui, meus irmãos, é claro, eu não estou me referindo a uma pessoa que seja um completo e absoluto hipócrita e que vive uma vida dissoluta, né? Eu estou me referindo que você vai ouvir uma mensagem através de um canal humano pecador. É diferente você ler a Bíblia. Ele é humano, é pecador, mas a Bíblia é inspirada. Mas quando você está ouvindo ao vivo e a cores, né? É por isso que às vezes é tão fácil admirar o pregador da internet, porque ele nem fede, até o suor dele é cheiroso. Porque você não convive com ele, você nunca comeu um saco de sal com ele. Você não sabe como ele acorda, você não sabe como ele dorme, não sabe como ele é. A única coisa que você sabe é o fato bíblico de que ele é um pecador. Mas como esse pecado se manifesta na vida dele, no seu dia a dia, você não convive com isso. Você não participa disso. Qual é o meu ponto aqui, meus irmãos? As pessoas ouviram Paulo, que eu confesso, né, também, se eu vivesse o primeiro século, eu estaria catando. Onde é que Paulo está pregando? Onde é que Pedro está pregando? Onde é que Tiago? Tomé foi para a Índia, eu vou atrás dele. Porque você quer ouvir o cara que recebeu Jesus de primeira mão? Você não queria? Eu queria. De primeiríssima mão. Conta de novo como é que foi aquele dia no Getsemane. Mas eu já contei 50 vezes. Conta de novo. Conta de novo. Não tem Bíblia para ler. Eu quero ouvir do cara de primeira mão. Concorda? Só que aí eu começo a ver que Paulo é um pouco temperamental. Não aceita desaforo não, ó. Eu vejo que ele despacha João Marcos. Não dá nem a chance do menino estagiário. Está aí aprendendo ainda. Aí eu começo a ter reservas com Paulo. João é mais homem de Deus. João é mais calmo. Paulo é assim, assado. Que adianta falar 7, 8 idiomas e não ter paciência com o Joãozinho Marquinhos? Tadinho, coitadinho. Entendeu? Tem um ditado americano que diz assim: nunca conheça seus ídolos. No momento que você conhece, a ilusão se desfaz. Paulo pregou aos Tessalonicenses e ele agradece porque vocês receberam como palavra de Deus. Meu desafio, meu irmão, conhecendo ou não conhecendo, lembra, é só mais um comedor de carne. Bem, ou não, né, Tyler? Pode ser que o autor, o pregador é vegetariano. É só mais um ser humano que está pregando, que está escrevendo livro. Obviamente, se ele for um cara todo errado, tire da sua preferência, tire os seus favoritos e tal. Mas ele é apenas uma pessoa que, inclusive, quando sobe ao púlpito ou vai à frente da classe, ou se de repente você soube, fulano está escrevendo um novo livro, vou orar por ele. É seu irmão em Cristo. Ele carece da sua oração porque ele sim está sendo instrumento para abençoar a igreja, no caso, talvez até a igreja própria brasileira. Ele precisa da graça e da misericórdia de Deus. E de vez em quando vai dar uma canelada. Alguns dias atrás, um pregador muito admirado nas redes sociais deu uma canelada. O pessoal fez a festa. Eu não gostei. Meu post foi: vocês nunca andaram com ovelha, nunca foram mordidos por ovelha, vocês nunca choraram com ovelha, vocês nunca pagaram o preço do ministério. E vem falar porque o camarada com 3.000 mensagens online deu uma canelada. Fácil, né? Fácil. Nunca se debruçaram esses piedosos
teólogos de internet. Nunca gastaram tempo para investir de verdade na vida de alguém. Uma biblioteca enorme e uma lista de vidas vazias. As pessoas vão errar. Meu conselho, meu irmão, é que se alguém próximo a você, pregador, escritor ou qualquer outra coisa, errou, manda uma mensagem para ele. Ajude-o, de repente, a corrigir. Eu já fiz isso. O irmão agradeceu imensamente fez, na época, uma ressalva. Imensamente. Não foi todo mês não, viu, irmãos? Imensamente. E fez uma ressalva lá no vídeo dele, nos comentários, né, que havia errado. Ou como um camarada que 2 semanas atrás falou que Deus havia prometido a terra prometida aos antepassados de Abraão. Minuto 8:35 da primeira mensagem. Acontece. Guiados pelo Espírito para entender as coisas de Deus, é o ponto 10. Vamos lá. Ponto 11. Capaz de cumprir ou de suportar cada aspecto da vontade de Deus para você por meio de Cristo Jesus, sabendo que Deus tem pleno controle sobre sua vida. Acreditar e se submeter à soberania de Deus como algo que é o melhor para você. 12. Capacitado para praticar o amor bíblico, provando assim ser um discípulo de Cristo. Você vê, meus irmãos, como nós chegamos aqui? É só você olhar na sua apostila. Isso são tudo coisas que o plano de Deus, opondo-se às ideologias que focalizam o eu, estabelece a sua posição verdadeira em Cristo e providencia para que você seja tudo isso que nós lemos do número 1 até o número 12. Aí eu pergunto, você acha que psicologia vai fazer isso na sua vida? Você acha que sociologia, filosofia, ou autoajuda vai realizar isso na sua vida? Pastor, não é realizar. Mas vai dar uma ajudinha. Então a Bíblia é incompleta, é isso que você está dizendo? Deixa eu pegar aqui para gravar você falando isso, cadê meu celular? É isso que você está dizendo? Você entendeu o meu ponto, meu irmão? Se você já tem a fonte primária, para que você precisa de muleta? Para que precisa do outro? Você entende como que quem recorre a esses meios está fazendo uma declaração clara? A Bíblia não é suficiente. Não é que a Bíblia não é suficiente, meus irmãos. Nós é que somos preguiçosos. Como é que está a sua leitura anual, a propósito? A gente quer as coisas fáceis, quer sentar na frente de alguém e alguém dá, toma essas 2 pílulas aqui e me procure do outro dia. E não funciona assim. A mortificação da carne, a mudança de pensamento, a metanoia, o arrependimento, às vezes requer choro. É por isso que Paulo fala e usa a expressão, ele não está sendo literal, por isso que eu esmurro o meu corpo. Eu reduzo a escravidão. Porque ele sabia, irmãos, que ele lidava com pecados que precisavam ser tratados no altar, na presença de Deus. Penúltima letra, desculpe. Ao longo desse curso, a diferença entre o plano de Satanás e o plano de Deus para a sua vida ficará evidente. Eita, agora a coisa ficou séria. Porque veja bem, Satanás já perdeu, na verdade, antes da fundação do mundo, quando você foi eleito, já perdeu a luta pela sua alma. Isso aí já foi para o saco. Ele não pode fazer nada sobre a sua salvação. Então, qual é o plano B dele? Tá bom, mas ele vai ser um crente miserável. Ruim mesmo. Pelo menos isso eu vou tentar fazer. Ele tem um plano para você. Ou você acha que ele não é um estrategista? Mas Deus também tem. Qual é o contraste, a diferença? O plano de Satanás é mantê-lo orientado para gratificar, agradar e exaltar e estimar a si mesmo. É o eu que nós falamos minutos atrás. Esse é o objetivo dele. É só você avaliar suas decisões. Quando elas lhe levam para este lado, muito bem, você está ouvindo a voz do cramulhão. Ele pode usar a sua carne, ele pode usar circunstâncias, mas se é agradar a mim mesmo, a voz de Deus é que não estou ouvindo, meu irmão. Não é. E eu não quero aqui, meus irmãos, fazer de maneira nenhuma uma antítese Deus-Satanás. Satanás não é a antítese de Deus. Satanás não é nada, nem a cutícula. Mas, no plano que nós estamos desenrolando, irmãos, ele tem um papel e não pode ser ignorado. Muitas vezes ele vai usar coisas bem disfarçadas para nos desviar do propósito de Deus. Que é qual? Olha a diferença. O plano de Deus enfatiza que você deve viver para Ele, visto
que a sua velha natureza foi crucificada e enterrada com Cristo, para que você possa andar em novidade de vida. Ou seja, ele quer mudança, transformação, semelhança de Cristo. O texto que você deve enfatizar aí é 2 Coríntios 5, 15 a 21, que vai falar da reconciliação de Deus conosco. Letra E. Ao longo é a letra D. Letra E. Ainda que o homem continue buscando substitutos para o novo nascimento, e ele vai continuar, o homem lá fora e o homem dentro do reino, do coração e do espírito, são inaceitáveis para Deus, como também o são as especulações humanas e as fúteis substituições da salvação e das verdades imutáveis da palavra de Deus. Salmo 119, 160 diz o seguinte: A verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. A verdade é a essência da tua palavra. Eu vou juntar a esse o texto que o Helder explorou bastante na conferência quando esteve aqui, Helder Cardim. A tua palavra está posta, está colocada, está firmada no céu para todo sempre. Ela não muda, irmãos. O que serviu para Abraão serve para você. Mesmíssima coisa. O mundo muda, com sombras inconstantes, como diz Tiago, mas o nosso Deus não. Jeremias 17, 9 e 10. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Não estou entendendo, Deus, o que estou fazendo. Deus vai dizer, deixa eu lhe explicar. Eu sondo os corações. Eu mostro o que está acontecendo. Irmãos, uma coisa, eu mencionei o nosso professor de aconselhamento, o primeiro que nós tivemos, uma coisa que me impressionava na aula do seu Davi, é como ele pegava alguns temas da vida cristã e destrinchava. Ele fazia, na verdade, não autópsia, dissecava e mostrava as entranhas do problema. E aí ele ia para a palavra de Deus e aplicava o remédio antibiótico e ele ficava assim. Alguém viu para onde que ele foi? Que curva que ele virou? Pasmo. De pegar a palavra e aplicar precisamente ao problema. Como é que aconteceu isso, irmãos? Uma semana antes de começar a dar aula, ele começou a estudar. Não. Anos e anos debruçados sobre a palavra de Deus. Muito versículo decorado. Foi na aula dele que eu parei de reclamar de ter que decorar tanto versículo na palavra da vida, porque eu falei assim, tem que decorar. Muito texto familiarizado no seu coração. Por quê? Porque aí você pode realmente tirar os substitutos e colocar a peça original. A peça que é a palavra de Deus. Aí a parte que está no final aí. Vamos ler o último texto, irmãos. 1 Coríntios 3, 18 e 20. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. O interessante, irmãos, é que a gente categoriza a loucura do mundo, não é? Quando a gente vê aquela coisa bem esdrúxula, a gente diz, o mundo está ruim mesmo, né? Mas de vez em quando a gente vê umas coisas que a gente gosta. E a gente começa a trazer para dentro da igreja. O camarada gastou quase 40 anos do meu tempo tentando explicar para ele que eu não me interessava. Depois eu tive que tirar as luvas e mostrar para ele que eu realmente não me interessava. Que meu ministério seria outro, se eu fizesse o curso de coaching que ele está oferecendo. Isso não é novo. Na minha ordenação, 17 de setembro, acho que é. 17 de setembro, cumprimentando as pessoas na saída, a pessoa vira para mim e diz assim, parabéns, Deus abençoe o ministério. Agora você precisa completar o seu ministério com um curso de psicologia. Não deixou o diploma nem secar a tinta ali da ordenação e já estava me dando esse tipo de sugestão. Ou seja, as pessoas vão chegando e vão dizer assim, isso aqui não é tão ruim não, isso aqui é bom, isso aqui vai ajudar você.
nisso ou naquilo. Uma coisa, meus irmãos, é aquela ideologia claramente anticristã e tal, né? E você diz, o problema é aquela coisa que você não consegue identificar como, será que é bom, será que não é? Mas à medida que você conhece a palavra de Deus, você vai examinando, você vai vendo que na verdade é ouro dos touros. Tem cor de ouro, brilha como ouro, mas não tem valor. Não substitui aquilo que você recebe, que você encontra na palavra de Deus. Muito bem. Este é o nosso último slide. Nós vamos terminar falando exatamente do mecanismo, relembrando o mecanismo entre as nossas lições. Como vocês entenderam, irmãos, nós temos uma lição partida ao meio. No final de cada lição, no caso aqui na página 26 e 27, você tinha tarefas. Eu realmente oro a Deus que você tenha feito a cada dia as suas tarefas. Uma delas era decorar Efésios 2, 8 e 9. Entre uma metade e outra da lição, era isso aqui que você tinha que ter feito esta semana. Daí o devocional. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, ok? Caso aí, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até hoje. O que você vai fazer agora? É o que está projetado ali. Você vai fazer as páginas 29 a 42. Em outras palavras, você vai estudar a segunda lição. Vamos lá. Nas semanas entre as lições, vamos para a lição 2, as tarefas são diferentes. Nesta agora, nossa tarefa é 1. Estudar a lição nova. Neste caso, a lição número 2 começa na página 29. Estamos juntos aí? Viu como o título muda? Você pode mudar biblicamente, parte 2, o retorno. E você vai até a 42, ou seja, você vai agora conhecer a lição, certo? Pastor, mas a gente não vai fazer essa lição em 2 domingos? Eu não posso estudar em 2 semanas? Qual o problema? Na outra semana, você tem as tarefas de casa, do devocional diário. Aí vai acumular e aí vai ficar bravo, certo? Então, eu aconselho que você pegue aí, 29 a 42 dá o quê? 13 páginas? 2, 3 por dia, você liquida a fatura, tá? Número 2, reforçar os textos memorizados. Quais textos? Efésios 2, 8 e 9 e também Mateus 7, 1 e 5. Foi mencionado lá para você já ir decorando. Irmãos, essa questão de decorar, você tem que criar sua técnica. Tem gente que escreve, tem gente que literalmente põe um post-it no espelho do banheiro ou no carro, entendeu? Anda com cartãozinho, você faz como você quiser, tá? Pastor, memorizar texto, irmão, você já teve aquela experiência que um ditado lhe ajudou a explicar alguma coisa? Né? Ah, eu vou continuar insistindo aqui nessa entrevista de emprego, porque água mole, quando... Como é que é mesmo? Esqueci o ditado. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Desculpe a comparação, o exemplo tão pueril, tão pobre até, mas meu irmão, o Espírito vai usar o seu versículo decorado no momento da sua necessidade ou no momento da necessidade de outro. Por exemplo, evangelismo, Efésios 2, 8 e 9. Vocês são salvos pela graça. Aí você começa a explicar para a pessoa, mediante a fé. É bom no evangelismo mostrar no texto, mas se você não sabe nem onde está, como é que você vai encontrar? Por isso você tem que decorar o versículo e decorar o endereço também, certo? Acredite-me, isso vai fazer uma enorme diferença na sua vida, tanto que, quando nós chegamos no seminário, nós já ganhamos um bloquinho, certo? Cada semestre, de versículo para decorar, e tinha que prestar conta com ponto e vírgula. Tudo. Certo? No sentido de saber onde fazer as paradas, né? Eu quero dizer. Tá bom, meus irmãos? Então, reforçar esses versículos. Talvez você possa, inclusive, começar a fazer uma lista, deixar o versículo que eu estou decorando no curso de autoconfrontação. Semana que vem nós vamos continuar no mesmo assunto, só que a gente vai ir para frente. A parte da regeneração, né, do novo nascimento, já foi estabelecida. Nós vamos entrar, ou continuar, você pode mudar biblicamente. Ok? Alguma dúvida, irmãos? Tudo certinho? Muito bem. Vamos colocar de pé e encerrar então a nossa aula de hoje. Senhor nosso Deus, nós clamamos, ó Pai, para que os teus tesouros eternos, os tesouros da tua palavra, e tudo aquilo que, ó Deus, ela contém,
que é suficiente para nós possa arder o nosso coração. Quando lermos, ó Pai, da tua graça, da tua misericórdia, do teu evangelho, da obra de Cristo completa em nós, isso possa nos impulsionar à santificação, à transformação, com tal poder que nada mais se compara do que pode fazer. Da mesma forma, Deus, os conselhos práticos de Provérbios, de Eclesiastes, tantos textos de Tiago, possam impactar a nossa vida e mudar nossa forma de pensar e agir. Obrigado, ó Pai, pelo estudo de hoje que pudemos aprender. Que durante esta semana possamos aprofundar mais e crescer no conhecimento da Tua palavra. Dá-nos uma tarde de descanso, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.